Olá pessoal, estou aqui com mais uma aula de história para você. Sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que tem muitas curiosidades para aprender sobre museus. Então vamos lá. Você já foi a algum museu? Você conhece algum museu? Imagina como eles foram criados. Será que todos eles são iguais? É interessante, às vezes a gente não se pergunta por que foram criados os museus, qual a importância, como começou a ideia de se criar um museu e para que serve um museu hoje, né? Isso é importante a gente saber, isso é importante a gente conhecer para entender a importância de um museu. Como surgiram os museus? Então isso é muito bacana da gente conhecer porque a gente vai entender essa importância. No século XVII, alguns colecionadores tinham seus gabinetes de curiosidades. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Antigamente, as pessoas tinham casas muito grandes, as pessoas de posse, geralmente, eles tinham casas muito grandes e eles tinham cômodos separados para coleções, por exemplo, de livros, coleções de objetos, de obras de arte, por exemplo, os quadros. Então eles faziam lá, a gente fala de gabinete porque era uma parte da casa reservada para guardar essas coleções. Eles eram colecionadores, então eles guardavam ali essas coleções e eram muitas coleções importantes, muito rica em objetos. E aí, esses espaços continham tudo aquilo que o colecionador coletava ao longo da vida, exibindo um pouco da enorme diversidade do mundo. Então, às vezes, eles viajavam, ou eles iam para outro, ou recebiam de outros países. Como eles sabiam que aquela pessoa era um colecionador, eles enviavam alguma coisa para eles, e ele ia formando o seu gabinete, que eles falavam antigamente, com a sua coleção, né? Não era de um dia para o outro, ela ia se formando. E ali continham histórias, assim, como foi criado aquela determinada imagem, como foi feito aquele quadro. E aí, podia ter de tudo. Tinham pessoas que colecionavam fósseis, outros insetos, eles empalhavam os insetos. Tinham colecionadores de livros antigos, animais empalhados, olha aí, quadro e muito mais. Então tinham coleções de vários tipos, não era só um tipo de coleção. E era o mundo todo, as pessoas tinham coleções, né? E aí é daí que surgiu o museu. Vamos ver como. Antigamente esses tais gabinetes, essas tais salas, esses lugares dentro da casa das pessoas, eles eram abertos só para amigos desses colecionadores, cientistas e pesquisadores. Então não era qualquer pessoa que poderia ter acesso a essas obras de arte ou essas partes das coleções. Então não era todo mundo. Como eram materiais muito delicados, materiais muito importantes, eles não deixavam todas as pessoas participarem, não. Quem quisesse entrar e ver, não. Era uma parte muito fechada da casa e muito reservada. Ali só entravam quem? Cientistas, pesquisadores ou amigos desses colecionadores. Então imaginem só, aquela incrível coleção, por exemplo, de borboletas, que ficava lá guardada, sem nenhuma visita da turma de escola, ninguém podia visitar. Ou de pessoas que gostavam de conhecer um pouco mais sobre aquela coleção, não participava, não entrava, era bem restrito. E aí não ajudava muito no desenvolvimento, porque aquele colecionador, ele sabia as informações de tudo o que ele estava colecionando. Ele sabia, por exemplo, sobre as borboletas, quais eram os tipos, as formas, como elas apareciam na natureza. Então eles tinham muita informação, mas essa informação ficava guardada somente para ele, para os cientistas e para os amigos. E aí, até que um dia
algumas pessoas perceberam que as coleções mereciam um lugar especial. E assim elas ganharam espaço nos primeiros museus do mundo. Então eles entenderam, bem, essas coleções são ricas em várias situações, elas podem ajudar a todos. E como podem ajudar na evolução? Aí eles criaram os museus. E aqui a gente tem um exemplo de um museu da Rússia, que também é bem antigo. Olha só a construção. Eram museus enormes, bem grandes, para caber toda aquela coleção. Os primeiros museus, portanto, eram filhos crescidos daqueles gabinetes de curiosidade. Então é daí que surgiram os museus. O que acontece? Os gabinetes deixaram de ser gabinetes e as pessoas foram doando, né, aquelas coleções para serem expostas em museus. E lá eles eram preservados, eles eram muito bem cuidados e eram assim também, iam se aumentando e aumentando aquela coleção. Continuava o mesmo trabalho que era feito pelo colecionador. Não era aberto apenas, mas eles eram abertos somente para homens de saber, eram os estudiosos. Então, até essa época, o museu não era para visitantes, você não podia visitar um museu, era só pessoas estudiosas que a gente chama de homens de saber. Ou seja, apenas cientistas podiam visitar as coleções. A regra valeu para outros museus abertos na época, como o de Belvedere em Viena, em 1783, e o Museu de História Natural de Paris, aberto em 1793. Até aí já havia melhorado um pouco. Eles saíram das casas, né, dos donos e foram para o museu. Só que ainda assim estava fechado. Somente algumas pessoas podiam visitar esses museus. Foi só com a Revolução Francesa, no final do século XVIII, que o museu se tornou um espaço aberto ao público. O primeiro com esse propósito foi o Museu do Louvre, aberto em Paris em 1793. O Museu do Louvre foi um marco para todos os museus do mundo. O que acontece? Ele foi o primeiro a ser aberto para visitação. Pessoas de qualquer parte poderiam visitar aquele museu e apreciar as obras de arte, além de todas aquelas coleções que eram expostas ali. Então, vocês vão ouvir falar sobre o Museu do Louvre. Ele é o maior museu do mundo e um verdadeiro monumento histórico em Paris, na França, com coleções acessíveis a todos, com a finalidade recreativa e cultural. Vocês podem aqui entender um pouco sobre a importância do Museu do Louvre, é que nele hoje tem a exposição do quadro Mona Lisa, do pintor Leonardo da Vinci, um dos quadros mais importantes da coleção, que está exposto lá no Museu do Louvre. Então vamos falar um pouquinho, continuar a história do museu. O Museu Nacional agora a gente vai falar do museu aqui do Brasil, como que eles surgiram. O Museu Nacional localiza-se no Parque da Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro. Foi criado por determinação de Dom João VI, que foi na fase da colonização brasileira, que iniciou em 1808, quando a família real portuguesa mudou-se para o Brasil. E estendeu-se até 1822, quando foi declarada a independência do Brasil. A gente vai ver um pouquinho aqui, ó, olha ele aí. Esse museu, aqui no Brasil não existiam museus ainda. E a gente tem uma riqueza enorme de peças, de obras de arte, de situações que poderiam ser expostas. Então, com a chegada dos portugueses, com Dom João VI, ele criou esse primeiro museu. O Museu Nacional foi criado em 1818, a partir de um decreto de Dom João VI. Ao longo de 200 anos, tornou-se referência nacional,
com um acervo de mais de 20 milhões de itens. O que acontece? Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a palavra acervo. Quando a gente fala em museu, a gente vai ouvir essa palavra acervo. Acervo quer dizer a coleção, as coisas que estão expostas naquele museu. Então, tudo que tem naquele museu é o seu acervo, tá bom? Então, essa palavra é importante. Os outros museus brasileiros foram todos fundados durante o século XX, sendo mais importante pela qualidade do acervo, o Museu do MASP. Ele é muito importante e muito reconhecido também hoje no Brasil. Vocês podem ouvir falar dele, tá? E o acervo, olha lá, a coleção dele também é muito rica. Os museus são importantes instrumentos de preservação da memória cultural de um povo e responsáveis por ser patrimônio material ou imaterial. Lembra que a gente falou sobre lá no folclore, que tem a sua cultura? O museu ajuda a preservar a nossa cultura, o museu ajuda a contar a nossa história. Portanto, cada museu tem a sua história diferente. E a gente pode expor no museu situações também diferentes. Ele não precisa ser só um museu de quadros ou só um museu de obras de arte. Ele pode ser um museu contando a história daquele lugar. E aí ele vem com essa importância, de preservar a memória cultural de um povo. Ele tem um caráter educativo, cuja missão, olha só, é recuperar, preservar e disseminar a memória coletiva por meio de seus objetos. Então, o que acontece? As pessoas que trabalham no museu, elas também trabalham para recuperar aquelas peças, eles trabalham para manter da forma que ela era na época antiga. Então, por exemplo, as crianças de hoje, elas não conhecem máquina de escrever, elas nunca viram. Para elas hoje só existe o computador. Mas antigamente a gente só usava a máquina de escrever. Então ela passou a ser uma peça de museu. As crianças vão até o museu e conhecem essa peça. Então as pessoas que trabalham lá, elas cuidam muito bem dessa máquina de escrever para preservá-la, para que ela fique igualzinha como era antigamente. O museu tem o papel de informar e educar por meio de exposições permanentes, atividades recreativas, multimídias, teatros, vídeos e laboratórios. Então existem museus também de várias formas. A gente tem museu que tem peças expostas e a gente tem museu de multimídia, que a gente fala hoje, que através de computadores, de telas, eles apresentam também as situações vividas por aquela sociedade, por aquele povo. É o espaço ideal para despertar a curiosidade, estimular a reflexão e o debate, promover a socialização e os princípios de cidadania e colaborar para a sustentabilidade das transformações culturais. Então, por isso que com o passar do tempo, foi se vendo a necessidade de visitar os museus. Então as pessoas começaram a ter uma entrada maior até os museus e até, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar as visitas, por exemplo, as escolas promovem visitas com os alunos aos museus e lá eles conseguem debater sobre alguns assuntos, os professores levantam questionamentos. Será que você já sabia que existia uma máquina de escrever? Você já ouviu falar? E eles passam também a conhecer parte da história. O estado de Minas Gerais tem dezenas de museus. O Museu da Cachaça, por exemplo, localizado no norte do estado, é um grande centro cultural e de convivência. Olha aí o Museu da Cachaça. Por que Museu da Cachaça? Minas Gerais carrega muito forte a fabricação da cachaça. Então eles criaram um museu para contar um pouco como foi que evoluiu essa produção. Será que antigamente a produção da cachaça ela acontece como é hoje? Será que usavam-se as mesmas ferramentas para fazer hoje a cachaça? Lá no museu a gente consegue descobrir tudo isso. Olha aí, entre a sua proposta de atuação estão a difusão do conhecimento sobre a produção, como era feita a produção e como ela é feita hoje,
da cachaça como bem patrimonial da comunidade local do estado e a preservação de todo o acervo da cadeia produtiva desse artigo genuinamente brasileiro. Então, às vezes, a gente não sabe como era produzida a cachaça antigamente, como começou essa produção, quais eram as ferramentas usadas, o que eles usavam para criar a cachaça. E lá no museu tem esses detalhes, por exemplo, às vezes tem algumas peças antigas que foram usadas para fazer a cachaça e a gente consegue aprender um pouco mais sobre essa história. Claro que houve uma evolução, mas essa evolução tem uma história. E a gente tem na nossa cidade o Museu de Governador Valadares. Quem aí conhece o Museu de Governador Valadares? Quem já foi a este museu? O Museu da Cidade foi fundado em 30 de janeiro de 1983, sob a administração do então prefeito José Fernandes. E atualmente ele fica lá na Rua Prudente de Moraes, no número 711, no centro. É aberto a todos e recebe visitas guiadas, por exemplo, grupo de estudantes, como instituições e entidades. Então, a gente faz um horário programado, eles têm um horário programado lá para conseguir atender a todas as pessoas. Mas se você tiver aí interesse de conhecer o Museu de Governador Valadares, fica a dica, é uma boa ideia. E o que lá tem nesse museu? Vamos ver o que tem nesse museu? No Museu da Cidade encontramos de tudo um pouco. Tudo tem um gostinho de história. São documentos, quadros, fotografias, tem moedas, coleção de moedas antigas, selos, artesanatos indígenas. A gente tem peças diversas em cerâmica, objetos litúrgicos, aparelhos como TVs e rádios que foram antigos, a gente já mudou, hoje são diferentes, antigamente eram outros. Máquinas de datilografar, como eu falei, de datilografia, instrumentos cirúrgicos e profissionais e entre outros. Então, o Museu de Governador Valadares também tem um acervo bem rico. O acervo, lembra? Uma coleção bem rica? E lá a gente consegue observar várias situações que foram doadas para o nosso museu por pessoas da nossa sociedade. E para pesquisar em casa hoje, então, vou fazer uma atividade diferente. Para a atividade de hoje, pesquise sobre um museu que você gostaria de conhecer. O que eu quero que você faça aqui? Eu gostaria de conhecer um museu de livros. Eu gostaria de conhecer um museu de pinturas. Eu gostaria de conhecer um museu de Governador Valadares. Pode ser de uma cidade, pode ser de algum lugar. Como você vai identificar isso? Você pode conversar com as pessoas da sua família que já visitaram algum museu, ou algum amigo, ou alguém conhecido, e perguntar sobre como foi essa visita. E aí você vai se interessar por um assunto em especial e procurar sobre um museu que tem essa exposição. Onde fica, o que ele expõe, qual é o seu nome, tá bom? E vou deixar para vocês aí esse trabalho. E bom trabalho para todos vocês nessa nossa aula. Para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube SMED-GV. Bom trabalho a todos com a aula de museus!